Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse vídeo que você acabou de abrir é o nosso especial de Boa Noite do Minuto com Deus. Uma seleção de mensagens que vão aquietar o seu coração, fortalecer a sua fé e te lembrar da presença do Senhor enquanto você descansa. Se você está procurando o devocional inédito do dia, a mensagem nova que foi postada hoje, é só clicar no vídeo que vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Agora, se entregue a esse momento. Deixe a palavra de Deus falar com você. Deixe a sua mente descansar na presença do Senhor. E permita que Ele cuide do seu coração e da sua mente enquanto você ouve. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe poderosamente. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e estamos começando mais um Minuto com Deus. Para a glória do Senhor, essa palavra tem abençoado a vida de muitas pessoas, tem alcançado milhares de vidas todos os dias e tem operado uma transformação tremenda, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, quando nós começamos o nosso dia refletindo na palavra do Senhor, certamente o nosso dia será melhor. A nossa visão diante da vida, diante dos problemas, das circunstâncias, será diferente. Por isso, eu peço que você não ignore a palavra do Senhor para a sua vida hoje e que Deus te alcance de uma forma sobrenatural e transforme a sua vida de uma vez por todas. Antes de começar a palavra de hoje, eu peço que você escreva a seguinte frase aqui nos comentários: eu escolho a bênção. Declare isso pela fé. Eu escolho a bênção. Se você realmente está disposto a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E em seguida, caso você queira, coloque o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante para a continuidade desse trabalho evangelístico. Se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. E se além dessas ações você quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro do canal. A palavra de hoje que eu quero compartilhar está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Está escrito: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, eu estive refletindo nesses dias e pensando em como Deus tem sido maravilhoso para comigo. Eu olho em volta e vejo muitas bênçãos. Eu vejo aqueles que eu mais amo com saúde, vejo todos crescendo e prosperando e vejo os planos de Deus se cumprindo na vida de muitas pessoas. E eu olho para a minha própria vida também e percebo que a fidelidade de Deus nunca falha e que Ele permanece ao meu lado, me guiando e me fazendo viver o sobrenatural a cada dia. E em outros momentos, minha vida também já esteve assim, dessa maneira gloriosa, onde a graça de Deus era nítida. Só que por causa de algumas escolhas ruins
que eu mesmo fiz, em um piscar de olhos, toda essa graça, todas essas bênçãos e toda essa luz que estava ao meu redor simplesmente sumiram. E eu me vi cercado pelas sombras, pelo medo e pelo mal. Presta atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus me fez perceber que em alguns momentos em que estamos cercados por sombras e que a nossa vida vai de mal a pior, isso muitas vezes acontece por causa das nossas próprias escolhas. Muitas vezes nós provocamos a escuridão que nos cerca e nós deixamos de lado a graça de Deus. Deixamos de lado uma vida leve e pacífica para uma vida de medo, aflição e angústia. Nos envolvemos em uma teia de pecados, mentiras e falsidade e acabamos sendo reféns dos nossos próprios atos, pois para encobrir algumas coisas, acabamos pecando ainda mais, mentindo e mascarando a escuridão que nós mesmos provocamos em nossa vida. E por que nós fazemos isso, irmãos? Porque é que quando tudo vai bem, nós arrumamos um jeito de estragar tudo e voltar à estaca zero. Bom, infelizmente é o que nós sabemos fazer. E esse é o nosso modo natural de viver. A palavra de Deus diz em Gálatas 5, do verso 19 ao verso 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, irmãos, existe uma boa notícia para todos aqueles que estão cansados de viver nas sombras, para aqueles que não querem mais colocar tudo a perder por alguns poucos minutos de prazer. Nesse mesmo capítulo de Gálatas 5, do versículo 22 ao 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E a boa notícia para nós é que hoje o Senhor apresenta diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte, e Ele nos permite escolher. Da mesma maneira que por diversas vezes nós acabamos escolhendo tudo aquilo que não vem de Deus, acabamos abraçando a escuridão e complicando toda a nossa vida de repente, nós também podemos nos agarrar ao Espírito Santo. Podemos sim sair das trevas e voltarmos a caminhar na luz de Cristo. Podemos abandonar os frutos da carne e começar a viver um relacionamento verdadeiro com Deus, até que os frutos dele sejam gerados em nós. Todos os dias o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição, e cabe a nós decidirmos o que vamos escolher. Hoje, novamente o Senhor nos dá essa escolha, e eu te pergunto, o que você vai escolher? Se você não comentou ainda, escreva aqui nos comentários: eu escolho a bênção. E você que já comentou e que já fez o seu pedido de oração, nós vamos orar antes de finalizarmos a palavra de hoje. Eu te convido, mais uma vez, a se inscrever aqui no canal, dê o seu like nesse vídeo, pois todos os dias nós postamos uma reflexão de fé para te ajudar a dizer sempre sim ao convite diário do Espírito Santo. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado por tua palavra e obrigado pelo teu amor.
Senhor, te agradecemos, pois a tua misericórdia nos leva ao arrependimento e nos mostra exatamente quais são as áreas da nossa vida em que precisamos melhorar e endireitar. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedimos perdão por todas as brechas que temos dado ao inimigo para agir em nossa vida e por todas as vezes que abraçamos as trevas e escolhemos a maldição ao invés de escolher a tua bênção. Hoje, de forma consciente e totalmente voluntária, nós escolhemos a bênção, escolhemos o teu Espírito e a tua luz. Não queremos mais viver nas trevas, sendo feitos de reféns pelo acusador e pelo medo. Te entregamos a nossa vida e clamamos a tua misericórdia, porque muitas vezes as tentações são muito fortes, mas nós sabemos que elas não são impossíveis de serem vencidas, pois não vem sobre nós nenhuma tentação que não sejamos capazes de resistir. Nos fortalece com o teu Espírito e nos purifica por dentro. Deus, eu apresento a vida desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora e te peço, vá ao encontro de cada um deles com o teu poder sobrenatural e promova o milagre, a cura, a transformação, a salvação, a libertação e a restauração. Uma mudança completa na vida de cada uma dessas pessoas. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, meu irmão. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e vamos começar mais um Minuto com Deus. Receba a palavra do Senhor para a sua vida nesse dia. Todos os dias Deus nos ensina algo novo. Ou Ele simplesmente pode renovar um ensinamento que nós já recebemos antes, mas que por algum motivo não estamos colocando em prática. Por isso, o nosso coração deve estar sempre disposto e quebrantado para o agir de Deus. Salomão nos alerta em Provérbios 16, do versículo 16 ao 20, que é melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. A vereda, o caminho do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Aleluia! Se você tem fé que Deus pode operar um milagre na sua vida hoje, na sua família, se você crê que Ele pode restaurar todas as áreas da sua vida e te conceder um tempo de aprendizado, de avivamento, escreva aqui nos comentários: eu creio no nome de Jesus. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu creio no nome de Jesus. E em seguida coloque o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, nós vamos orar por todos os pedidos que foram colocados aqui. Não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, porque assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas.
para receber Minuto com Deus bem cedinho, todos os dias, no seu celular, ative o sininho das notificações aqui no YouTube, que vai aparecer para você. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Irmãos, nós não temos motivação todos os dias. Isso é humanamente impossível. O que nós temos, na maioria das vezes, é disciplina. Mas isso também nem sempre é o suficiente. Para alcançar aquilo que queremos, seja o sucesso em alguma área, seja a cura, seja conquistas profissionais, seja saúde física e mental, nós precisamos, antes de tudo, de ter determinação. A determinação anda com aqueles que têm fé em tudo quanto fazem, que sabem que os resultados são apenas questão de tempo. A determinação não nos deixa desistir ou fraquejar durante o caminho. Ela se sobrepõe de forma natural à motivação, que nem sempre está disponível. A palavra do Senhor, escrita em Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz assim: Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Persevera aquele que é determinado. Se você acredita no Deus da sua salvação, que lhe concede milagres e garante o seu lugar na glória, você precisa ser uma pessoa determinada, pois Deus já fez de você uma pessoa vitoriosa. Você não pode ceder às pressões do mundo e à falta de motivação. Não importa o que os outros digam, o seu sonho Deus já garantiu. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 1, verso 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. A sua fé, para muitos, será inacreditável. Tudo isso que você quer alcançar é grande demais para aqueles que são pequenos e não servem a um Deus grande como o nosso. Não se deixe intimidar com aqueles que atuam contra ou que verbalizam não acreditar em você e no poder de Deus, mas seja determinado e vá até o fim, pois são os seus resultados que falarão por você. É natural que aqueles que não acreditam em Deus, na sua salvação, no seu poder, desistam dos sonhos que têm para as suas próprias vidas, pois sem fé, como conseguirá alguém ser determinado? Eu e você precisamos atuar sempre com um foco preciso de quem sabe que vai alcançar a glória divina. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu a você e faz acordar todo dia em sua mente e em seu coração, irá se realizar. Ele só precisa da sua determinação no propósito. Qual preço você está disposto a pagar? Você está determinado a buscar o seu milagre? Creia, meu irmão, minha irmã, a sua vitória já está concretizada. Ela foi conquistada na cruz do Calvário. E em breve você irá alcançá-la com muita determinação. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, somos eternamente gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua palavra, ó Deus, que aquece o nosso coração. Mesmo quando nós estamos desmotivados, mesmo quando nós acordamos pela manhã
enfraquecidos, desencorajados, sem nenhuma força, sem nenhuma determinação para encarar os nossos desafios. Mas nós queremos a determinação que vem de Ti, Pai. Queremos exercer a nossa fé e buscar o nosso milagre, que sabemos que podemos sim alcançar com muita determinação. Que essa palavra, ó Deus, possa alcançar muitas vidas, que ela possa renovar a fé, fortalecer o espírito de muitas pessoas, em nome de Jesus. Que muitos sejam reavivados nessa manhã e encarem com coragem, com unção, com graça, com vigor, tudo aquilo que estiver diante deles. Eu quero colocar diante do Senhor todos esses pedidos de oração que estão sendo feitos aqui nos comentários. E mesmo aqueles que não podem ser feitos, porque às vezes essa pessoa que me ouve está ouvindo essa mensagem pelo WhatsApp e ela não quer comentar, ela não quer escrever. Mas se na mente dela, somente na sua mente, essa oração foi gerada, eu creio que o Senhor, com a tua onisciência, já ouviu essa oração aí nos céus. E segundo a tua vontade, o Senhor já está mobilizando os teus anjos para agirem em nosso favor e nos conceder as bênçãos que temos buscado. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra, meu irmão. Receba essa palavra, minha irmã. Deus não se esqueceu de você. Deus tem contemplado a sua luta. Deus tem contemplado a sua dor. Deus conhece as suas limitações. Ele sabe quando você não tem forças nem para levantar da cama, quando você está esgotada, esgotado. E por isso Ele trouxe essa palavra para você hoje. Não foi por acaso que essa mensagem chegou até você. É porque Deus tem visto a sua tristeza, a sua dor, o seu sofrimento. Mas Ele quer renovar você com a alegria. A alegria do Senhor é a sua força. Receba isso aí no seu coração, em nome de Jesus. Erga-se e encare os seus desafios, as suas lutas, a sua rotina. Deus está com você. Amém? Em nome de Jesus. Não saia sem dar o like nesse vídeo. Se inscreva no canal, porque essa palavra tem transformado a vida de muitas pessoas. E mande essa mensagem para os seus contatos. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Irmãos, precisamos estar sempre vigilantes, pois o inimigo não descansa e ele não para de tramar contra a nossa vida todos os dias. É como está escrito na palavra do Senhor, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Hoje, Deus quer te fortalecer para que, nessa batalha diária contra o inimigo e as forças do mal, você esteja devidamente equipado e fortalecido e consiga vencer todos os desafios que surgirem em seu caminho. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado nesse momento. E nem sei qual é o motivo das suas noites mal dormidas. Mas eu sei que você não está sozinho. Também sei que aquele que luta ao seu lado não tem medo de nada, não se cansa e não desiste de você. Pois quem luta contigo é o Senhor dos Exércitos,
aquele que tem todo o poder, toda a força para te ajudar a superar e a vencer qualquer batalha. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui nos comentários: eu não batalho sozinho. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu não batalho sozinho. E em seguida, deixe o seu pedido de oração, pois ao final dessa palavra eu vou orar por você e pela sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. Se você quer receber essas mensagens em primeira mão, logo cedinho no seu celular, é muito simples. Basta você clicar aqui no botão de se inscrever no canal do YouTube e ativar as notificações, clicando no sininho que fica ao lado. Dessa forma, toda vez que eu postar o Minuto com Deus do dia, você vai receber um aviso. E você não vai precisar ter a mensagem baixada no seu celular. Ou seja, não vai ocupar a memória do seu aparelho. Amém? Deus tem feito grandes coisas através dessas pequenas reflexões diárias de fé. Então eu convido você a fazer parte dessa comunidade de adoradores que estão querendo se firmar cada dia mais na presença e no amor de Deus. E se você quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, está escrito: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, como nós lemos aqui nesse versículo, o diabo é chamado na Bíblia de o pai da mentira. E ele quer nos levar ao engano e à destruição. Ele é astuto e usa diversas estratégias para nos afastar do caminho do Senhor e nos fazer cair em seus laços. Uma das estratégias mais comuns do diabo é a tentação. Ele tenta nos convencer de que os prazeres passageiros da vida são mais importantes do que a nossa comunhão com Deus e a nossa obediência aos seus mandamentos. Ele nos oferece falsas promessas de felicidade e de realizações pessoais, mas no final das contas, tudo o que ele nos dá é vazio e sem sentido. Outra tática do diabo é a confusão mental. Ele tenta nos fazer questionar a nossa fé, semeando dúvidas em nosso coração e nos fazendo acreditar em mentiras sobre nós mesmos e sobre Deus. Ele usa as nossas fraquezas e inseguranças contra nós. O diabo também usa a influência negativa de outras pessoas para nos desviar do caminho da verdade. Ele usa a influência dos amigos, da família e até mesmo de líderes religiosos para nos convencer de que estamos no caminho certo, mesmo quando nós estamos seguindo pelo caminho errado. Geralmente, o inimigo também faz com que algumas pessoas tragam à nossa mente coisas que fizemos no passado. E ele usa isso para nos descredibilizar, como se, por causa dos nossos erros e pecados do passado, nós não pudéssemos estar em uma caminhada com Deus. Sendo que, se nós fôssemos perfeitos, nós nem precisaríamos andar com o Senhor. Nós nem precisaríamos do sacrifício de Jesus. E certamente já teríamos ido para o céu. Não se deixe levar pela culpa dos erros que você cometeu. Pois por mais que, infelizmente, algumas pessoas se lembrem deles, saiba que o próprio Deus não se lembra mais dos seus pecados. Ele joga todo o nosso passado no mar do esquecimento. Meu irmão e minha irmã, nós não precisamos ter medo do diabo e das suas estratégias. Em João capítulo 4, verso 4, diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
devemos nos agarrar à palavra de Deus, orar constantemente e buscar a comunhão com irmãos de fé que nos ajudem a permanecer no caminho certo. Lembre-se, o inimigo quer te enganar, mas com a força do Senhor ao seu lado, você é mais do que capaz de resistir e de vencer as suas investidas. Não desista, não se deixe enganar. Continue firme na fé e na certeza de que Deus é fiel e sempre estará ao seu lado. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, que nos alerta sobre as artimanhas do inimigo e nos encoraja a estar sempre vigilantes. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e por darmos tantas brechas para o inimigo agir em nossa vida. Sabemos que o diabo é um mentiroso, um ladrão e um assassino, que busca nos enganar e nos afastar de Ti. Mas com a Tua ajuda podemos resistir às tentações, vencer as táticas de confusão e permanecer firmes na Tua verdade. Eu peço que o Senhor fortaleça cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem, que eles possam sentir a Tua presença ao lado deles, junto à sua família, que eles possam se lembrar que não estão sozinhos e que o Senhor é o Deus dos exércitos, aquele que luta conosco e que luta por nós. Que a Tua luz brilhe sobre nós e nos guie em todos os momentos, em todas as nossas decisões, e que possamos ser um exemplo vivo da Tua graça e do Teu amor. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti cada um desses pedidos de oração que foram feitos aqui hoje. E eu te peço que, através da Tua bondade e misericórdia, o Senhor promova uma mudança sobrenatural na vida de todas essas pessoas e de todas as famílias representadas aqui. Que não fique nenhuma dúvida na mente dessa pessoa de que foi o agir do Senhor que provocou essa restauração, essa mudança, essa transformação que ela irá experimentar. Confiamos em Teu amor e acreditamos em Teu poder. É por isso que estamos aqui, orando e Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. O Senhor é contigo. Deus tem visto a sua dor, a sua luta, o seu sofrimento. Ele não te abandonou. Ele está junto de você. Todas as vezes que você clama pelo nome de Jesus, o Senhor olha para você com olhos de misericórdia. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e vamos para mais um Minuto com Deus. Hoje o tema da nossa mensagem é Mantendo os Afetos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesse dia, que Deus possa falar de uma forma poderosa ao seu coração, que toda a sua expectativa em ouvir a voz de Deus seja saciada nesse momento, que o Senhor possa fazer muito além do que tudo aquilo que nós pedimos ou sequer imaginamos, segundo o poder de Deus que em nós opera. O escritor de Hebreus disse no capítulo 2, no versículo 1, o seguinte: por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos.
Deus sabe tudo o que nós precisamos ouvir. E muitas vezes Deus vai nos confrontar, vai nos edificar, vai nos abençoar, vai nos exortar, segundo a nossa necessidade e segundo a vontade do Pai. Esteja atento a tudo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração hoje. E se você crê que Deus pode transformar a sua vida, se você crê que Ele pode operar um milagre, te conceder a cura, restaurar a sua vida em todos os aspectos, eu peço que você escreva aqui nos comentários: que eu seja cheio do amor de Deus. Escreva isso pela fé. Que eu seja cheio ou cheia do amor de Deus. E em seguida coloque o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Eu peço também que você nos ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Para isso, basta que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Irmãos, tudo aquilo que nos faz bem, tudo aquilo que nos beneficia, requer algum tipo de manutenção, algum tipo de cuidado, de proteção e muito investimento. Seja através do tempo investido, da atenção que nós damos ou simplesmente da oração. É assim que funciona, por exemplo, com a nossa família, com os nossos amigos e com as pessoas que nós amamos afetivamente. A afetividade e o cuidado com as pessoas que amamos é uma demonstração de fé, porque Deus é amor e o amor de Deus em nós é perfeito, agradável e eterno. Assim como Deus zela por mim e por você, nós também devemos zelar pelas pessoas que estão em nossa vida. Eu vou dar outro exemplo aqui para você entender. Quando você adquire um carro, você não adquire o carro e bate ele em qualquer lugar, em qualquer esquina, não é mesmo? Você cuida, você leva ele para lavar, para fazer manutenção, para calibrar os pneus, para trocar o óleo. Assim também funciona com a nossa casa, com as nossas roupas, enfim, com coisas de toda sorte. Por que então, muitas vezes, nós falhamos no cultivo dos nossos afetos pessoais? Hoje eu quero mencionar um versículo aqui que já deve ser conhecido de muitas pessoas. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Jesus aqui está nos mostrando uma nova forma de ver a vida. Ele diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ser igual a Jesus é simples quando nós praticamos o amor. Você não desampara e nem descuida de algo que você ama de forma sincera. Pelo contrário, você preserva, cuida, fortalece. Assim devemos e podemos ser uns com os outros, seja a nossa família, os nossos amigos ou qualquer pessoa que faça parte do nosso relacionamento afetivo. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Os nossos afetos são presentes de Deus, mas nada fica na nossa vida se nós não fizermos por merecer. Quando você maltrata alguém, trata mal, faz pouco caso,
é como um copo quebrado. Mesmo que você encontre todos os estilhaços e remonte aquele copo, ele não voltará a ser o que era antes. Talvez o Espírito Santo esteja falando com muitas pessoas que não estão valorizando as suas próprias famílias, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos. Todas essas pessoas que eu mencionei são preciosas. E além delas, os amigos que Deus nos permite ter nessa vida, as pessoas que amamos, as pessoas do nosso trabalho, que muitas vezes fazem uma diferença enorme no nosso dia, elas são importantes, precisam ser valorizadas. E esse relacionamento precisa ser cuidado, precisa ser regado. Para que qualquer semente floresça, ela precisa de cuidados. Recebemos pessoas na nossa vida que são presentes de Deus e muitas vezes, por falta de cuidado, nós as perdemos. Às vezes, deixamos o egoísmo nos tomar e damos espaço para que o amor de Deus não fique por perto. Nós precisamos agir como diz a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo escreveu: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Quando nós preferimos dar honra a nós mesmos, nós vamos perdendo aos poucos os afetos e os amores que Deus coloca em nossa vida. O que você tem feito para manter as pessoas que você ama por perto? Você tem cuidado da sua família, das suas amizades, do seu esposo, da sua esposa? O Senhor te enviou presentes. Ele te deu pessoas para que a caminhada nesse mundo não seja tão solitária. Comece a reconhecer e a valorizar essas companhias. Cuide, cultive, faça uma reflexão e reconheça o tamanho da importância dessas pessoas que Deus colocou na sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos pela tua santa e poderosa palavra, que de uma maneira tremenda ministra ao nosso coração. Não aquilo que queríamos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que essa palavra possa transformar o relacionamento dessa pessoa que está me ouvindo com aqueles que estão próximos dela. Que ela passe a enxergar com olhos de compaixão, com empatia, com amor, todas as pessoas, todas aquelas companhias que o Senhor colocou e ainda irá colocar na vida dela. Ó Deus, sem o teu amor nós não somos nada. Nós não merecemos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Ensina-nos a cuidar dos teus presentes, dos teus tesouros e de tudo quanto nos faz bem aqui na terra. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. Dê valor a essa pessoa que está ao seu lado. Talvez você esteja passando por um momento de crise, mas é preciso que haja perdão, que haja acordo, que haja entendimento e que vocês possam continuar caminhando juntos. E eu falo isso em relação à sua família, ao seu cônjuge, aquela amizade que você prezava tanto, mas que por causa de uma discussão, às vezes por causa da política, você se afastou, você não procura mais. Que você possa hoje compreender no seu coração essa mensagem e decidir cuidar e manter os seus afetos. Amém? Em nome de Jesus. Não saia sem dar o seu like, isso é muito importante para nós. Se inscreva no canal,
e compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.